Olá, gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar aqui de mais um filo animal, tá? Que agora é o filo dos anelídeos, né? Anelídeos porque vem da palavra anelar. São animais circulares, né? Cilíndricos. Só que aqui a gente tem uma novidade evolutiva que surge nesse filo, que é a metameria, que é o corpo segmentado, dividido em metâmeros, em partes iguais, tá bom? É uma novidade evolutiva que surge no reino animal, desaparece depois, mas volta a aparecer. Tanto que nós, seres humanos, compartilhamos a metameria, só que ela não é tão visível. Mas, por exemplo, as nossas vértebras da coluna, as nossas costelas, são exemplos de metâmeros, uma divisão que a gente tem no corpo. Quando a gente está, um embrião está se formando, a gente também tem a metameria muito mais aparente, tá? Isso gera uma complexidade maior, ajuda na formação dos sistemas, beleza? Então, vamos lá, galera. Então, o filo dos anelídeos ou filo anelida, tá? Eu coloquei os dois aqui para vocês poderem ver as duas versões. Então, olha só. Esse filo, ele, como eu falei, são animais de corpo cilíndrico e segmentado, que é o que a gente chama de metameria. A gente vai ver ela mais explicadinha daqui a pouco, tá? Aqui a gente tem as minhocas, os poliquetas, poli vem de cerdas, muitas cerdas, os oligoquetas de pouca, e aqui as sanguessugas, que a gente chama de hirudinhos. São os três principais grupos que compõem esse filo. A gente vai ver um grupo de cada vez. Então, ó, eles são triblásticos, lembram? Três tecidos embrionários, ecto, endo e mesoderma. Protostômios, o embrião primeiro, falando gastricamente, origina a boca e depois o ânus, e possui simetria bilateral. Eu consigo dividir esse animal aqui ao meio. Novidades evolutivas. Vamos lá. Ó, o celoma, tá? Que agora já é um celoma verdadeiro. A gente tinha lá acelomado e pseudocelomado, agora a gente já tem o celoma. Temos um sistema circulatório desse animal. A gente vai ver que isso é importantíssimo, tá? E aqui, olha só, aqui é a ordem evolutiva dos anelídeos. Então, a gente começa aqui, ó, com uma cabeça, aqui tem um ancestral comum, que é entre eles os artrópodes, que era um animal vermiforme, metamérico, com mesoderma e tal. Aqui começa a ter uma cabeça anelidiana, deixa eu ver o que é isso, e cerdas epidérmicas aos pares. Em cada segmento você tem um par de cerdas. A gente vai ver que alguns animais perdem as cerdas, como as minhocas, né? Aí temos aqui, ó, os poliquetas. Poli vem de muitos, queta de cerda, então são animais com muitas cerdas, tá? Aqui a gente começa a ter o hermafroditismo, o desenvolvimento direto. Por exemplo, uma minhoca tem um ovo que já eclode numa minhoquinha, tá? Só diminui o tamanho. O clitelo, que a gente vai ver o que são os clitelos nas minhocas. O sistema reprodutor definido e permanente, tá? Você já começa a ter um sistema reprodutor mais definido e ele vai permanecer até nos animais topos na cadeia evolutiva, tá? E tendência ao número fixo de metâmeros. Tendência a metameria ficar fixa, né? Numericamente falando. Tendência à redução dos septos, a gente vai ver o que é isso. Ventosa posterior para grudar, a gente vai ver, por exemplo, que os hirudíneos do sanguessuga têm uma ventosa que vai grudar para fazer sugar o sangue. Ânulos superficiais, a gente vai discutir o que é isso. Alguns animais apresentam também ventosa anterior, atrás, tá? Alguns perdem as cerdas e os números de metâmeros começam a diminuir, tá? Ou aumentar, dependendo aqui no hirudíneo que aumenta. A gente vai ver isso. Mas isso aqui é só para mostrar como é que é a evolução dentro desse filo aqui, tá? Mas os mais importantes aqui que a gente vai ver são os oligoquetas, os hirudíneos e um pouquinho aqui dos poliquetas, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Como que é o sistema circulatório desses animais?
Então, aqui, só repetindo, tá? Tudo que a gente já viu, vai aparecer aqui de novo, ó, o sistema circulatório deles. Qual a vantagem disso? Olha só, aqui a gente começa a ter um sistema circulatório fechado, onde eu tenho um vaso dorsal e um vaso ventral. E vasos com calibre maior, como se fossem uns coraçõezinhos que vão comunicar um vaso ao outro, tá bom? E aí a gente tem ali a circulação desse sangue. Esse sangue é muito parecido com o nosso, é constituído de hemoglobina, ou seja, a hemoglobina ela tem o ferro como transportador de oxigênio e é responsável, né, como eu disse, pelo transporte de gases. É um sistema circulatório fechado, como eu disse, um vaso dorsal que transporta o sangue para a região anterior do corpo e um vaso para a região posterior do corpo, ventral. Aqui, ó, como eu falei. Por exemplo, aqui é o sistema circulatório fechado. Tem os capilares, como se fosse um coração, mas não é um coração em si, tá? É uma parte mais muscular desse vaso sanguíneo. E aqui é só para dar um exemplo de um gafanhoto, que a gente não vai ver agora, mas sistema circular aberto. Aqui a hemolinfa sai daqui e cai na cavidade do animal. Aqui não, ela só circula o tempo todo, tá? E aí, falando em sistema digestório agora, temos um sistema digestório já completo, ou seja, com boca e ânus. Aqui, ó, com boca e ânus. Antes, os animais tinham um sistema digestório incompleto ou não o possuíam, tá? Agora ele passa a ser totalmente completo daqui para frente, com boca e ânus. A gente tem no caso da minhoca aqui a boca, faringe, esôfago, o papo, depois a moela, bem parecido com das aves, né? E intestino, bem grande, e o ânus, tá? A moela vai ser parecido com o estômago. O sistema respiratório é respiração cutânea, tá? Por isso esses animais têm que viver em ambiente sempre úmido para poder trocar. E os que são aquáticos, a gente vai ver, tem respiração branquial, né? Os terrestres vão ter respiração cutânea e os aquáticos brânquias, que são os poliquetas, que nós vamos ver. O sistema nervoso é ganglionar, a gente tem gânglios espalhados, tem cordão nervoso e gânglios espalhados. O sistema excretor é constituído por metanefrídeos, tá? Tem esse nefróstomo aqui, que vai recolher o líquido da cavidade e os vasos sanguíneos vão deixar aqui o líquido que está vindo desse sangue desse animal. Isso aqui vai filtrar e vai excretar por aqui, tá bom? Que é o gene que a gente chama de nefridioporo. Então, é assim que é a excreção desses animais. Aqui a gente tem um esquema, né, mostrando aqui um corte do animal, o sistema de gânglios aqui do sistema nervoso, tem gânglios cerebrais na parte anterior desse animal, onde fica a boca, e esse gânglio vai pelo corpo todo. Aqui, os nefridioporos, onde ocorre a excreção por poucas cerdas, né, a gente vai ver, e assim por diante, tá bom? E o sistema digestivo também aqui do animal. Bom, galera, aqui a gente tem que os anelídeos são divididos em 3 classes principais. Os oligoquetas, que são as minhocas, tá? Os poliquetas, que são esses que a gente chama de poliqueta mesmo, mas eles são marinhos, a maioria, tem muitas cerdas. Oligoqueta tem poucas cerdas, minhocas tem cerdas assim quase invisíveis a olho nu. E os iridíneos, que a gente conhece por sanguessuga, que são esses aqui, tá? A gente vai ver primeiro um grupo e aí depois eu vou separar o vídeo para não ficar muito grande, tá bom? Então, olha só, vamos ver primeiro as minhocas, os oligoquetas. Deixa eu puxar minha tela aqui para cima. Esses oligoquetas, oligo vem de pouco e quetas de cerdas, como eu falei. Eles têm poucas cerdas pelo corpo, que ajudam na movimentação ali dentro do solo. Então, olha só.
como eu falei, ajudam na locomoção, vive em ambientes de água doce, terrestres e tem que ser lugar úmido, principalmente por causa da respiração cutânea. A gente não pode esquecer que é muito importante, né? Tem um corpo revestido por muco que ajuda no atrito, né, no meio da argila ali, no meio do solo. E são animais escavadores, são importantíssimos quando a gente fala de deixar um solo com nutrientes, porque a própria fezes desses animais, que a gente chama, que eles vivem em solos umíferos, né, de humus, são as fezes da minhoca, enriquecem o solo com nutriente, além delas escavarem todo o solo, auxiliando na circulação de oxigênio, que aí, quanto mais um solo for oxigenado, maior a taxa de micro-organismos que a gente vai ter ali, com bactérias e fungos. Esse solo cada vez vai ser mais rico em nutrientes, tá? Bom, aqui é mostrando como eles são utilizados na agricultura, tá bom? Para adubação do solo, como eu falei. A reprodução dessas minhocas, se a gente for pegar aí dos anelídeos, reprodução de minhoca é o que mais cai quando fala em reprodução, tá? Eles podem ser hermafroditas ou ser monóicos, tá? Ocorrendo a fecundação cruzada. E aí, assim, quando ocorre a fecundação cruzada, ora uma minhoca vai servir como macho, uma vai servir como fêmea, ou seja, o macho vai oferecer espermatozoides e a fêmea vai oferecer os óvulos. E aí, esse macho aqui, uma outra hora, ele pode funcionar como uma fêmea, tá? Então, são hermafroditas de reprodução cruzada, tá? Aqui são duas minhocas se reproduzindo, tá vendo? Elas grudam e uma transfere ali espermatozoide para a cavidade da outra. A gente vai ver como é que é isso. Uma coisa muito legal aqui é a presença do clitelo. O clitelo é essa porção aqui, ó. Tá? Que eles são anéisinhos mais esbranquiçados e eles secretam muco. Por exemplo, ela foi fecundada, aí produziu os ovos no corpo. Esse clitelo, ele vai passando pelos metâmeros, tirando os ovos que foram produzidos e formam uma cápsulazinha e deposita esses ovos no ambiente, tá? A gente vai ver aqui, olha só. A gente tem aqui, ó, a cópula, que é a troca recíproca de espermatozoides, e a adesão aqui das papilas copulatórias. Isso aqui é o clitelo, essa parte maiorzinha aqui. Aí, ó, ocorre inseminação cruzada. Os espermatozoides fecundam as partes da minhoca que tem os óvulos, tá? E aqui o clitelo vai produzir uma cápsula com os óvulos dentro, com os ovos dentro. Essa cápsula vai correr pelo corpo do animal, como a gente está vendo, que é um casulo que eu falei, até sair do corpo e for depositado no solo. No solo, esses ovos vão se eclodir nas minhoquinhas pequenininhas, porque ela tem desenvolvimento direto, tá? Aqui, ó. Como eu falei, a fecundação externa deposita ali dentro dessa cápsula, desenvolvimento embrionário, e formou-se ali as minhoquinhas. Tá tudo em branco aqui, mas é porque é o que estava escrito nos outros, tá? Não tem nada de novo aqui, não. Então, é isso, galera. A gente vai parar aqui no ciclo reprodutivo da minhoca e depois vamos ver as outras duas classes que estão faltando, tá bom?